Alô, alô. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Antes de mais nada, quero lembrar aos portadores de celulares, que eu acho que somos, em grande maioria, somos todos, para, por favor, desligarem durante a palestra. No dia 2/8, nós teremos aquela paella que todo ano, tradicionalmente, é feita lá no Monte Líbano. Os convites já estão prontos e estão disponíveis a quem queira ali fora com a Rose. Nós temos um programa de implantação de Evangelho no Lar. Aqueles que ainda não implantaram o Evangelho no Lar, nós temos uma equipe que orienta. Agora, quem quiser receber este Evangelho no Lar através de e-mail, nós também podemos fazê-lo. É só entregar o e-mail ao Toninho lá na livraria, que enviaremos o script do Evangelho no Lar. É muito rico, é muito bom e certamente nos ajuda bastante. Como toda terça-feira, nós temos o pãozinho nosso de toda terça, né? Então, contamos com a boa vontade de todos para levar o pãozinho para casa, nos ajudando desta maneira com as receitas da nossa casa. Hoje, o nosso orador é lá de Araraquara, teve a delicadeza de sair de lá para vir até aqui, nos trazer a sua mensagem. É Alain César Runho. Por favor, Alain. Senta um pouquinho aí que eu vou fazer a pressa. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, Divino Mestre, querido amigo, aqui nos encontramos reunidos em Teu nome, para que possamos alimentar as nossas almas sequiosas dos Teus ensinamentos, necessitadas das águas benéficas das Tuas orientações, que saciam as nossas sedes e nos permitem caminhar com maior segurança. Queremos, Senhor, agradecidos pela oportunidade de aqui estarmos, vos pedir pelo nosso lar, pelos nossos familiares, particularmente aqueles que passam por momentos difíceis, particularmente por aqueles com os quais temos dificuldades, de exercer a Tua mais divina orientação, que é nos amarmos uns aos outros como Tu nos amas. E, portanto, Jesus, te pedimos também, pelos nossos amigos, pelo nosso ambiente de trabalho, por todas as criaturas, Senhor, que neste orbe vivem na condição de encarnados ou desencarnados, porque somos todos caminhantes, caminheiros, em busca da perfeição que nos aguarda um dia, a depender sempre de nossos empenhos, de nossos esforços. Mas somos, Senhor, sempre também beneficiados com a Tua mão amiga, com o Teu verbo consolador, com a Tua presença carinhosa, a nos dar incentivos para que prossigamos sempre. Abençoa, Senhor, o orador da noite, permitindo que os obreiros desta casa o envolvam, assistindo-o
naquela palestra que ele preparou especialmente para esta noite, que ele possa falar do teu evangelho e nós estejamos atentos para ouvi-lo com carinho e com um fraterno amor. Que a tua paz, Senhor, se derrame sobre este ambiente, que assim seja. Fica à vontade. Obrigado. Obrigado. Boa noite a todos. É uma grande satisfação estar aqui com vocês em São José do Rio Preto, essa cidade onde meus pais têm raízes, guardam familiares e de alguma forma a gente acaba se vinculando. É uma cidade que eu ainda não tinha oportunidade de vir falar, então é sempre um motivo de tensão, um motivo de expectativa a gente poder fazer isso. Eu agradeço desde já a casa, a sua diretoria, a dona Valquíria, quem peço licença para mencionar, que foi quem fez o convite expressamente, por essa oportunidade que está me dando de vir aqui trocar algumas impressões sobre o Evangelho de Jesus com os irmãos. A minha experiência me diz que a participação do público facilita muito o meu trabalho, porque a partir da participação dos irmãos eu consigo perceber se eu estou sendo claro na mensagem, se o meu objetivo está sendo atingido e se está sendo útil o que eu estou dizendo. Pois se eu tivesse que vir aqui para fazer considerações que não fossem úteis aos irmãos, eu estaria privando-os de outras palestras melhores. Estaria faltando, portanto, com o dever de caridade. Então, eu vou lhes pedir, na medida do possível, é óbvio que eu não espero que todos façam isso, participem efetivamente, comentem, façam mais. Mas uma pergunta ou outra, quem tiver à vontade, quem tiver tranquilo, quiser fazer alguma colocação, fiquem à vontade. Eu sei que o público é grande, talvez vocês não estejam acostumados com esse tipo de abordagem, mas eu lhes garanto que é igual comer batata frita, é só começar. Aí pega gosto, né? Aí ninguém para mais. Combinado, então? Então temos um contrato. Eu venho da área do direito, hein? Contrato para mim é importante. Cláusula primeira, quando eu fizer uma pergunta, os irmãos vão me dar uma? Excelente, já temos contrato. A minha preocupação essa noite é tratar alguns assuntos. Na verdade é um só assunto com vários desdobramentos. E o foco central se chama justiça divina. Como eu venho da área do direito, falar de justiça para mim é algo que me dá extremo prazer. Então eu sinto-me à vontade para falar sobre esse assunto, mas eu devo reconhecer que não é todo mundo que gosta de tratar de assunto de justiça. Principalmente porque às vezes as expectativas nossas, as nossas experiências nesse ramo, estão mal resolvidas lá no Poder Judiciário. Então eu não vou falar de Poder Judiciário, fiquem tranquilos. Né? Não vou fazer essa incoerência de falar do Poder Judiciário. A minha proposta é falar sobre justiça divina. A justiça divina, como ela funciona, qual é a proposta evangélica para a justiça, qual é a proposta evangélica para os assuntos que nos trazem no dia a dia as consequências da justiça divina. Tá bom para os senhores falar desse tema? Alguém é contra? Se alguém for contra, eu também não vou mudar, viu? É só retórica essa pergunta agora. Quando a gente fala de justiça, não é muito difícil, quer ver? Vamos imaginar que a gente tenha visto no noticiário, numa reportagem qualquer, notícia de um crime. Um bandido entrou numa casa, violentou uma família, roubou, judiou de crianças e tudo mais. Vamos dizer que um caso extremo conduziu alguém ao desencarne, tirou a vida de alguém. Aí nós vamos ter uma reportagem, vai estar lá o repórter, seguramente, fazendo uma pergunta para as vítimas, para os parentes da vítima, e eu estou quase que intuindo qual que vai ser a resposta desse familiar. O repórter, quando perguntar para o familiar agora o que você espera? O que vocês estão imaginando que vai ser essa resposta do familiar? Então vocês assistiram o mesmo canal que eu. É exatamente isso. Normalmente a gente pede justiça. Diante de uma aparente injustiça, o que nós rogamos é a justiça. E mais, quando nós falamos essa palavra, quando estamos pronunciando eu quero justiça, pode ser sincero, o que é que a gente está dando a entender? No exemplo do familiar que sofreu a violência, o repórter perguntou e ele disse, eu quero só a justiça. O que os irmãos acham que ele está entendendo por justiça?
que eu ouvi aí? Punição, que ele pague, que ele sinta na pele exatamente aquilo que ele fez sofrer, de preferência temperado com um pouquinho a mais de violência. É ou não é? Ou é só lá em Araraquara que é assim? Não, aqui também é assim, né? Trocando em miúdos, para nós agora, com toda sinceridade, o que é essa palavra justiça, então, nesta interpretação que o familiar e que nós estamos vendo na maioria das vezes? Vingança, não é outra palavra senão vingança. Agora eu lhes pergunto, já que somos amigos, o que mudou nos últimos 2000 anos no conceito de justiça, então? Vamos voltar lá na passagem de Jesus, quando ele fala assim, ó, aprendeis o que foi dito até hoje, olho por olho, dente por dente. Eu vou dar uma paradinha estratégica aqui. O que mudou? Olho por olho, dente por dente, não é isso que a gente está pedindo? Então, normalmente, quando a gente fala assim, eu quero justiça, eu quero que ele pague, não é? Que haja intervenção para que haja justiça. Nós estamos pedindo olho por olho, dente por dente. Concorda comigo? Alguém diverge da opinião? Posso caminhar? Então vamos lá, vamos caminhar. Essa é a proposta do mundo. Essa é a proposta do mundo, olho por olho, dente por dente. E ela está baseada num só princípio, o princípio do mais forte. É isso que acontece. Aquele que tem maior força, consegue mais, sofre menos. É a lei do mais forte, é a lei que vige. Onde que vige essa lei? Aonde? No mundo animal, na floresta, na selva, lá nas... Como é que chama lá da África? Lá? Nas savanas africanas, não é? O cervo mata o coelho, o leão mata o cervo, o elefante mata o leão, e a lei do mais forte. E é nesta vibração da lei do mais forte que nós costumeiramente vivemos. Agora eu lhes pergunto, e a pergunta é provocativa mesmo. Eu espero que ao final das nossas colocações, os irmãos acreditem um pouquinho em mim, quando eu vou tratar da não violência, para que ninguém me agrida, por favor, tá? Agora eu lhes pergunto, nós somos espíritas. Os espíritas são os novos cristãos. Alguém duvida disso? O espiritismo é o evangelho revivido, reexplicado e ampliado, com o conceito da reencarnação melhor explicado, das leis de causa e efeito. Então, se eu quero ser espírita, antes eu preciso ser cristão. Convenhamos, não dá para fugir dessa realidade. E ser cristão significa seguir rigorosamente os ensinos do Cristo. Isso é ser cristão. Então, se nós aqui nesta assembleia somos espíritas, é porque somos cristãos. Se somos cristãos, é porque seguimos rigorosamente os ensinos de Cristo. Muito bem, então vou voltar lá naquela lição. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resisti ao mal que se queira fazer-lhes. Olha lá, não devemos resistir ao mal que se queira fazer para nós. Foi o que o Cristo nos ensinou. O Cristo, em todas as oportunidades em que reviveu, reiterou, ampliou, avalizou os conceitos de Moisés, o fez expressamente, não fez? Quer um exemplo? Moisés não falou assim, primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro mandamento, não era? Jesus contestou esse mandamento? Não contestou. Moisés falou, não pode roubar, não pode matar, não pode cobiçar a mulher, o bode, as coisas do próximo. Jesus contestou este mandamento? Não contestou, manteve. Ele apenas reuniu de uma forma muito inteligente e sintética, já antevendo a era da internet, onde a gente reduz tudo de uma forma bem rápida e eficiente.
não é? E ele troca amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ele reitera todos os mandamentos de Moisés. Todos aqueles. Agora, naquele aspecto em que o Cristo divergiu, deu novo significado aos ensinos de Moisés, ele fez também expressamente. E neste caso é um caso. Ele não falou lá, ouviu o que foi dito até hoje, olho por olho, dente por dente. Esse era o conceito de justiça que vigorava na época de Moisés. Aliás, vinha antes de Moisés, ele só dava continuidade. E convenhamos, hein? Olho por olho, dente por dente, numa sociedade primitiva como éramos, olha lá o que eu disse, como éramos nós que estávamos lá. Este conceito de olho por olho numa sociedade primitiva é muito avançado. Sabe por quê? O que a gente fazia antes? Quando vinha alguém e roubava o nosso carneiro, a gente fazia o quê? Vocês não lembram? Não estão lembrados? Faz tão pouco tempo. A gente ia lá, cortava a mão do sujeito, matava. Se ele não tinha bens, a gente pegava o filho para trocar por carneiro. Então, quando vem um conceito de olho por olho, dente por dente, é uma grande evolução. Porque ele dá, entre aspas, a vingança, mas limita a vingança apenas ao tamanho do prejuízo sofrido. Então é uma evolução necessária para aquele momento, mas ainda não refletia as leis de Deus. Por isso Jesus vem e diz, agora vocês ouviram até hoje isso, olho por olho, dente por dente. Agora é um novo conceito. Não resista ao mal que se queira fazer. E nós estamos seguindo este ensinamento de Jesus? O que vocês acham? Eu tenho uma opinião, mas a minha é suspeita de contar, né? Então eu queria ouvir de vocês. Vocês acham que a gente segue o ensino de Jesus de não resistir ao mal que se queira fazer? Não, né? Eu acho que essa aqui deve ser a 10ª casa que eu vou tratar desse assunto. Até agora ninguém divergiu nesse aspecto. Todos nós concordamos que nós não estamos seguindo o ensino de Cristo a esse respeito. E cada vez que eu começo a colocar esse ponto, vêm as maiores indagações e inconformismos. Quer dizer o seguinte, Alain, então se alguém vier aqui tentar fazer mal para você, você não vai fazer nada. Foi isso que o Cristo falou. Espera aí, Alain. Se alguém entrar por essa porta, te tomar o microfone, falar que você está falando um monte de baboseira e te tirar a palavra, você não vai fazer nada. Segundo o conceito do Cristo, não vou fazer. Porque o Cristo falou, não resista ao mal que se queira fazer. Isso a gente não faz no dia a dia. Aí vem o cara de espanto que vocês estão. Eu queria que vocês se vissem, a cara de espanto que vocês estão. Mas é interessante, porque é sinal que eu toquei vocês. Isso é a minha proposta, que vocês realmente sintam tocados para reviver esse conceito. Mas eu vou dar munição para vocês. Eu estou bonzinho essa noite, eu vou dar munição para vocês acharem que eu estou errado. Alain, lá no livro dos Espíritos, no livro 3º, está lá as leis de Deus, as leis morais. Num dos capítulos lá, salvo engano, capítulo 4, tem uma lei que se chama Lei de Conservação. Estão lembrados? O que diz essa lei de conservação? Mais ou menos. Eu esqueci de combinar parágrafo 1º da nossa cláusula. O caput da cláusula primeira é quando eu fizer uma pergunta eu tenho uma resposta, mas o parágrafo 1º é um de cada vez. E eu esqueci de combinar com vocês. Vocês responderam todos juntos de uma vez agora esta minha pergunta e eu acabei ficando embaralhado. Então vamos lá de novo. Mais ou menos o que diz a lei de conservação? Um de cada vez, hein? Cuidar do corpo. Perfeitamente, resumiu. Cuidar do corpo, basicamente é isso. E por que é necessário que nós cuidemos do corpo?
porque é cuidando do corpo que eu me mantenho encarnado. E me mantendo encarnado, eu desempenho as missões, funções, atividades para as quais estou encarnado. Se eu estou encarnado para evoluir, para me aperfeiçoar e para servir ao próximo, eu não vou conseguir evoluir e servir ao próximo se eu perder o meu corpo. Então é necessário que eu cuide do meu corpo, lei de conservação. E é exatamente por isso que ninguém consegue pôr a mão no nariz e sufocar-se até a morte, porque é um instinto de conservação. Há um mecanismo de autodefesa do corpo que impede que isso aconteça. Então eu não posso violentar o meu corpo, não devo violentar o meu corpo, porque eu tenho que me manter encarnado. Agora ficou um contraponto? Jesus vem e fala assim, não resista ao mal que se queira fazer. Vem Kardec e diz, lei de conservação, tem que respeitar, cuide do corpo, preserve a sua vida. Os irmãos conseguem ver contradição entre essas duas ideias? Não há uma aparente contradição? Ela está aparente, mas só aparente. Porque existe uma forma de eu seguir o conceito do Cristo, não resistir ao mal, sem violentar o conceito da lei de conservação. Então, neste mesmo exemplo, imaginando que o sujeito entrou, e vou agora aprimorar um pouco o exemplo. Ele entrou e está armado. Está armado com uma faca, um revólver, escolham aí um nível de violência que preferem. E ele vai fazer o mal a mim, e eu tenho um instinto de conservação, uma lei de conservação a seguir. Como é que eu resolvo isso? Como é que eu me mantenho íntegro, respeito à lei de conservação, sem desrespeitar o conceito do Cristo de não resistir ao mal? Quem que falou? Pode levantar a mão para me ajudar aí. Foge, foi isso que você disse? Perfeito. Não tem outra escapatória. Eu não preciso me atracar com bandido, basta eu fugir. Então, com isso, eu respeito a lei de conservação, sem violentar a lei de amor. Alain, isso daí não se chama covardia? Olha, eu estou seguindo Cristo. Agora, se a humanidade vai chamar isso de covardia, são outros 500. O que o Cristo falou é não resistir ao mal. E por que não resistir ao mal? Qual a utilidade disso? No que isso me auxilia na evolução? Como é que funciona o mecanismo de justiça? Vamos pensar, vamos discutir profundamente agora. Até aqui foi caminhando bem? Estou me fazendo entender? Ótimo, vamos aprofundar. Agora vocês vão jogar pedra mesmo de vez. Neste caso que está servindo de base, o sujeito escolheu, entrou aqui, me agrediu ou tentou me agredir? Tentou, porque eu vou fugir mesmo. Por que isso aconteceu? Por que cargas d'água, na terça-feira, dia 1º de julho de 2014, no Centro Espírita Francisco de Assis, na hora da palestra, alguém entrou e tentou fazer a violência contra o orador? Só existem 3 formas de explicar isso. 3 teorias vão explicar esse comportamento. Primeira teoria, isso aconteceu por um acaso. Isso aconteceu por um acaso. Nós voltamos nela. Segunda teoria, isso aconteceu porque foi a vontade do agressor. Ele quis, ele entrou, ele fez. Vontade do agressor, segunda teoria. Terceira explicação. Isso aconteceu porque Deus quis. Alguém tem dúvida de que uma dessas 3 hipóteses explica a situação? Não, né? Necessariamente uma dessas hipóteses vai explicar o fenômeno. Então agora vamos voltar e vamos ver qual delas é a melhor. Eu não vou fazer pergunta de quem acha isso, quem acha aquilo, não, que é muito chato, tá? Vamos direto ao assunto. Vocês acham que a teoria do acaso explicaria isso? Não dá para explicar por acaso, né? É muito pobre essa explicação. Por quê? Se o acaso explicasse esse comportamento, ele teria que explicar tudo na vida.
Ele teria que explicar o surgimento dos mundos, o surgimento da humanidade, o surgimento do raciocínio, o surgimento da evolução. Ele teria que explicar as tecnologias, ele teria que explicar tudo. E convenhamos, dá para acreditar que tudo que nós vivemos é um mero acaso? Não dá, né? Então descartemos a primeira hipótese. Segunda hipótese, o que determinou a ocorrência da tentativa de agressão ou efetiva agressão foi a vontade do agressor. Vontade, nos meio espírita, tem um outro nome mais comum. Qual é? Livre-arbítrio. Alguém duvida que nós temos livre-arbítrio? Não. Todos nós temos livre-arbítrio. Se é assim, o agressor exerceu o seu livre-arbítrio de me agredir. Tudo explicadinho? Tá bom para vocês? Concorda? Assunto encerrado. Boa noite, obrigado a todos. Agora a gente vai ver o livre-arbítrio. Será que o livre-arbítrio tem esse tamanho todo? A minha pergunta é, o livre-arbítrio que nos é dado é ilimitado? O que vocês acham? Eu posso tudo? Não. Antes de mais nada, eu não consigo tudo. Então, se eu não consigo tudo, eu não posso tudo. Porque teria alguma coisa que eu ia querer, mas não ia conseguir. Neste caso, eu não poderia. Então, o livre-arbítrio, como tudo na vida, tem algum limite. Tem algum limite. E um dos limites do livre-arbítrio é ditado pela justiça divina. E esse é um ponto-chave bastante interessante. O que eu estou dizendo é que não seria possível, pela exclusiva, prestem atenção no adjetivo, exclusiva vontade do agressor, praticar aquela violência. Alain, isso é inovador. Não é inovador, não. Vocês querem ver? Livro dos Espíritos. Pergunta 551. Pode um homem mau, com a ajuda de um mau espírito que lhe é devotado, fazer mal ao seu próximo? Pergunta, pode um homem mau, com o auxílio de um espírito mau que lhe é devotado, fazer o mal ao seu próximo? Não. Todo mundo fez assim, eu fiz também. Não. Resposta, não. Deus não o permitiria. A resposta curta e eficiente. Não, Deus não o permitiria. Então por que faz? Por que faz então? Terceira hipótese. Porque Deus o permite. Em outras palavras, porque Deus assim quis. Alain, você está dizendo que alguém vem me fazer o mal por vontade de Deus? Mais ou menos. Agora eu vou trocar as mensagens e vocês vão talvez concordar um pouco mais comigo. Eu estou dizendo que a vontade de Deus se expressa por meio de suas leis. Ficou melhor para vocês agora? A vontade de Deus se expressa por suas leis. Ué, nós não fizemos a oração do Pai Nosso, musicada aqui pelo coral? Aliás, parabéns ao coral, hein? Excelente apresentação, adorei todas, sem exceção. Lá no quarto verso da primeira estrofe, estava lá. Seja feita o quê? A sua vontade. A gente não fala isso no Pai Nosso todo santo dia? Seja feita a sua vontade? E por que agora vocês se estranharam quando eu disse foi a vontade de Deus? É assim que Deus se manifesta, pelas suas leis. As leis naturais, as leis divinas, expressam a vontade de Deus.
Então não tem a lei de evolução? Não tem a lei de conservação? Não tem a lei de destruição? Não tem a lei de trabalho? Não tem a lei de sociedade? Não tem a lei de amor, justiça e caridade? São as leis de Deus. Livro 3º de O Livro dos Espíritos. As leis de Deus, ou melhor, as leis morais, as leis de Deus, sim, representam a vontade de Deus. Agora vamos ver. Uma das suas leis é a lei de justiça, não é? É a lei de justiça. Lei de justiça, amor e caridade. Está lá, é a última das estudadas no livro 3º de O Livro dos Espíritos. Pois bem, agora, essa lei de justiça, ela se expressa de uma forma solidária entre todas as nossas encarnações. Quando eu analiso o fato, o exemplo que eu dei aqui, pode parecer uma grande injustiça eu estar aqui falando, alguém entrar e tentar me agredir ou agredir efetivamente. Não parece uma grande injustiça? Mas eu estou acabando de dizer, isso só aconteceu porque está de acordo com as leis de Deus. Ora, como que eu explico isso então? Somente de um jeito. Somente de um jeito. Isso somente aconteceu porque eu, vítima, entre aspas, precisei passar por essa experiência. Então, se eu agora tomo esta referência, eu passo a respeitar a lei de Deus. Então, quer dizer, a agressão ocorreu porque na balança da justiça divina era necessário que eu passasse por essa experiência. Que os irmãos podem dar o nome de prova, podem dar o nome de expiação, mas pouco relevante é como eu vou classificar. O fato é, eu necessitava da experiência. Agora pensem, se foi permitido por Deus alguém exercer até onde podia o seu livre-arbítrio, entrar aqui e causar uma violência para mim, para o meu bem, para a minha necessidade, e isso só ocorreu porque é útil para mim. E se é útil para mim passar por essa experiência, o que eu estaria fazendo com esta oportunidade se eu resistisse a essa violência? Por isso Jesus falou, não resistir ao mal que se queira fazer. Porque se alguém quer fazer o mal para você, é porque está dentro do conceito de justiça divina, e se ele de fato conseguir fazer o mal, é porque era útil que você passasse pela experiência. Como você vai reagir a este mal, se de uma forma resignada, de uma forma a perdoar, de uma forma a esquecer a ofensa no futuro, vai determinar qual é o seu grau de evolução. O quanto você crê e exemplifica e testemunha o Evangelho de Jesus. O quanto você acredita na doutrina espírita e o quanto você põe em prática aquilo que você aprende na casa espírita. Vocês querem ver como a justiça de Deus funciona? Só para ter uma ideia. Vamos imaginar. Vocês têm problema de trânsito aqui em Rio Preto? Um pouco. Então vai ser útil o exemplo. Vamos imaginar que saindo aqui do Francisco de Assis, a gente numa vicinal, num cruzamento, um dos carros não vai respeitar o pare e ele vai sofrer uma colisão. Vai sofrer um prejuízo material e nós vamos querer a reparação desse prejuízo material. Aquele que se sentiu lesado vai então procurar um advogado, vai procurar a defensoria pública e vai buscar o poder judiciário. No poder judiciário, por que ele foi procurar o poder judiciário?
Ele podia, com as suas próprias mãos, ir lá na carteira do culpado, arrancar o dinheiro e se reparar? Não podia. Nós, no nosso mundo imperfeito, já temos um conceito, que nós não podemos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Então, o nosso ordenamento jurídico diz que para obter-se a justiça, nós precisamos do poder judiciário. Tudo bem, vai, não precisa falar que demora, tal. Eu sei que vocês não estão pensando isso, né? Eu sou médium e eu consigo captar isso, né? Nem precisa ser médium. Mas vamos dizer então que a gente já, no nosso grau de imperfeição, não aceita a justiça com as próprias mãos. E a gente vai e busca o poder judiciário. Quando a gente chega lá no fórum, tem muitos personagens no fórum. Alguém aqui frequenta o ambiente de fora? É advogado, promotor, juiz? Então já sabe do que eu estou falando. Até que tem pouco. Eu já vou chegar lá no fórum, eu vou ter lá um segurança, um vigia. Vou ter também o pessoal da limpeza, pessoal que cuida da faxina. Vou ter um pessoal lá que se chama cartorário. Cartorário, trabalha no cartório das varas. E dentre os cartorários, nós vamos ter o diretor do cartório, nós vamos ter o assistente, nós vamos ter estagiário que está lá aprendendo. E dentro deste universo também a gente tem os juízes, promotores e juízes. Nós que fomos lesados, sofremos o prejuízo material, estamos buscando o poder judiciário, nós vamos querer qual desses personagens que eu listei seja o julgador do nosso processo. Quem que vocês querem que julgue o processo de reparação de danos de vocês? Juiz? Mas por que o juiz? Pô, tem cartorário, estagiário é bom lá, ó, tem o pessoal da segurança, anda armado. Por que vocês escolheram logo o juiz? Por que vocês querem que o juiz preste a tutela jurisdicional? Esse lado não tá bom, deixa eu tentar desse. Ah, melhorou, você viu? O problema era o ouvido mesmo. Porque ele conhece as leis, porque ele é preparado para julgar, ele é pago para isso, ele estudou para isso. E é verdade. E é verdade. Nós queremos que um juiz competente julgue a nossa causa, porque ele é preparado para isso. E julgar uma causa, para nós, eu vou adiantar, envolve, primeiro, conhecer as leis, qual é o direito de cada um, e segundo, conhecer os fatos. O juiz vai precisar saber quem que avançou o sinal, quem que não respeitou o pare, quem que estava acima do limite de velocidade, quem que estava ou não habilitado para dirigir. Então o juiz tem 2 passos para julgar: conhecer o direito ou conhecer a lei, e 2, conhecer os fatos. E nós queremos que um juiz capacitado faça isso. Pois bem, em se tratando de julgamento divino, nessa mesma situação que eu dei de exemplo, quem consegue entender, conhecer, saber onde nasceu aquele agressor? Quem pode me dizer se aquele agressor teve pai encarnado, que o acompanhou durante toda a infância? Quem pode me dizer se ele tinha irmãos? Quem pode me dizer qual é o conceito que ele tem de sociedade? Quem pode me dizer se ele tem instrução? Se ele frequentou escola, se ele teve uma alimentação apta no período da primeira infância? Se ele conseguiu desenvolver os seus neurônios com toda a necessidade que ele tem, com todo o alimento que ele precisa para se desenvolver? Quem pode me dizer se ele foi educado numa igreja? Quem pode me dizer se ele, naquela manhã em que saiu de casa, em que serviu de cenário para a agressão, se ele estava bem de saúde? Quem pode me dizer o que ele estava pensando, qual era a companhia espiritual que ele tinha no momento em que ele decidiu entrar aqui para me agredir? Quem pode me dizer de que forma ele me enxergava quando eu estava aqui? Quem pode me dizer qual foi o primeiro pensamento que ele teve quando ele me viu? Quem? Só Deus pode. Então,
quem pode julgar este fato? Só Deus pode. E por que eu vou julgá-lo? Porque nós testemunhamos esse fato, vamos julgá-lo. Vamos pegar o lado da vítima. Quem sabe de onde eu vi, quem sabe qual é a minha ideia quando eu estou aqui, quem sabe o que eu estou pensando neste momento, quem sabe qual é a minha história, quem sabe se eu faço ou não faço por merecer aquela agressão. E vamos continuar. Vamos imaginar que aquele agressor tenha um irmão gêmeo que nasceu com ele, viveu as mesmas experiências e que estava até acompanhando no momento que ele entrou aqui. Então ele conhece tudo da vida daquele agressor. Tá bom, eu lhes digo, a justiça divina não se aquilata, não se avalia na encarnação. Ela se avalia no conjunto de todas as encarnações. O que quer dizer? Que nós somos, entre aspas, avaliados diária e instantaneamente pelo conjunto de nossos valores adquiridos ao longo de várias e milhares de encarnações. Ou seja, quem vocês estão vendo aqui hoje é a persona Alain. Mas este espírito que aqui vos fala teve um conjunto de personas anteriores, várias personalidades, várias experiências, várias encarnações em que cometeu vários erros e teve alguns acertos. Então, quando vocês me veem, vocês veem apenas o Alain. Quando Deus olha para mim, ele olha o espírito imortal, que é Alain apenas nesta encarnação. Então, como que eu faço para não ser sujeito passivo, ser vítima de agressões? Jesus disse, não resistir ao mal que se queira fazer. Tudo bem, mas eu não quero apanhar, Alain. Então, o que eu faço para não apanhar? Não, fugir a gente já falou, né? O que eu faço para não ser injustiçado? O que eu faço para não sofrer uma mágoa? O que eu faço para não ser contrariado? Eu vou chegar aí. Mas sabe o que eu faço? Qual a única forma de não sofrer violência? Qual a única forma de não ser magoado? Qual a única forma de não ser injustiçado? Vocês sabem? Eu vou contar. É não merecer. Não fazer por merecer. Não existe outra explicação. Então, todos nós que sofremos violências, e quem de nós não as sofre? Hein? Eu dei um exemplo aqui bastante hipotético, cerebrino. Sei que ninguém vai entrar aqui para fazer o mal para ninguém. Não encarnado. Por quê? Porque a casa é protegida. Existe uma dimensão espiritual que cuida e zela a casa. Então, ninguém iria aqui atrapalhar o bem-estar de vocês, atrapalhar o bem-estar de quem está aqui imbuído na proposta de falar de Jesus para que isso acontecesse. Há proteção para isso. É óbvio que há. Então o exemplo era bem absurdo, era bem marcante mesmo. Mas e nós, no dia a dia, da hora que a gente acorda até a hora que vai dormir, quantas agressões a gente sofre? Quem pode me levantar a mão aqui do fundo do coração com toda sinceridade e falar assim, Alain, nas últimas 24 horas eu não sofri nenhuma agressão? Física, moral e espiritual. A senhora só está arrumando o cabelo, né? A senhora não está levantando a mão, não, né? Eu sabia que ninguém ia levantar a mão. Por quê? Nós diariamente sofremos inúmeras violências. No lar, da companheira, do marido, dos filhos, do vizinho, no trânsito. Vocês disseram que tem problema aqui em Rio Preto. No trabalho, às vezes dentro da casa espírita, uma incompreensão. Nós sofremos violência constantemente. Alguém que nos faz mal, atinge a nossa privacidade, o nosso bem-estar. E o que a gente faz nessa circunstância? Olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente. Não é? Os mais sábios correm, mas infelizmente é olho por olho, dente por dente. Quando a gente não responde na hora,
não é? Blá, 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 você, e blá, 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 você também, e blá, 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 tá, não é? Quando a gente não faz isso na hora, a gente fica onde? No pensamento. Ah, abençoado fez aquilo, ah, abençoado fez aquilo, ah, abençoado fez aquilo, ah, abençoado fez aquilo. E isso se chama violência. Ou nós não aprendemos que o nosso pensamento chega ao seu destinatário por meio do fluido cósmico universal. Esse é o nosso comportamento. Agora, se nós queremos justiça, e aí nós estamos falando de justiça divina, só existe uma forma de conseguir justiça. É abdicando da vontade de querer ser o juiz. Eu vou contar para vocês um princípio que existe no nosso ordenamento que expressa mais ou menos a ideia que eu quero comentar. Sempre que existe um problema envolvendo dois cidadãos, uma pessoa jurídica, uma pessoa física, uma pessoa internacional, não importa, sempre que existe um conflito, ele está subordinado à avaliação, ao julgamento do Poder Judiciário. E, neste momento, só existe um juiz, que nós chamamos o princípio do juízo natural, o juiz natural, só existe um juiz competente para aquele caso. Então, olha, se hoje nós discutirmos aqui por algum motivo eu causar danos a vocês, já está definido, anteriormente, já tem definido quem vai ser o juiz que vai julgar o nosso conflito. Eu ainda não tenho qual é o juiz X, o juiz Alan César Ruim. Não sou disso que eu estou falando. Mas existe um juiz aqui em Rio Preto que vai ser o competente para julgar. Um só. E esse juiz, quando tiver com o processo na mão, só ele faz esse julgamento. Ninguém mais. Naquele instante, na causa, ele é o único juiz. Nós refletimos de uma forma bem mal feita as perfeições das leis de Deus. Isso quer dizer que no conjunto de justiça, no conceito de justiça de Deus, só existe um juiz também. O que quer dizer que quando nós avocamos o papel de julgador, quando nós requisitamos o papel de julgador, o verdadeiro juiz não trabalha. O que quer dizer que enquanto eu estiver atracado com o meu irmão na discussão, no problema, remoendo as circunstâncias, me vingando mentalmente, fisicamente ou pelas costas, enquanto eu estiver agindo dessa forma, a justiça do verdadeiro julgador, e nós já referimos que o único e verdadeiro julgador é Deus, não está em ação. Para que Deus comece a exercer o papel de julgador, é necessário e é indispensável que nós tenhamos abdicado do papel de julgador. E como é que eu faço isso? Como é que eu abdico do papel de julgador perante as agressões que eu sofro no dia a dia? Como é que eu faço? Como é que eu deixo de ser o julgador do meu problema? Jesus já ensinou não resistir ao mal, se alguém lhe bater com a face direita, ofereça também. Vai, coral, me ajuda aí. Se alguém me agredir na face direita, ofereça a esquerda. Isso é a explicação do começa com termina com ão. Excelente, pessoal. Excelente. Como é que eu abdico de papel de julgador? Perdoando. E foi isso que ele nos ensinou. Não resistir ao mal. É sequência do ensinamento. Na sequência do ensinamento eu estou encerrando o assunto. Olha que beleza. Ouvis o que foi dito. Olho por olho, dente por dente. Eu, por outro lado, lhes digo, não resista ao mal que se queira fazer. Se alguém lhe agredir na face direita, ofereça outra. Se alguém lhe obrigar a andar 1000 passos, caminhe outros 2000. Se alguém quiser demandar contra ti para lhe tirar a túnica, ofereça-lhe também o seu manto.
É perdoando que eu saio da relação conflituosa e eu possibilito, franqueio a entrada dos mecanismos da justiça divina. Apenas quando nós nos tornamos independente da relação que nos foi agressora, quando eu perdoo o meu agressor, é que ele passa a ser objeto de consideração dos mecanismos da justiça divina, pelas existências vindouras. De hoje e pela eternidade, a partir daquele momento, ele passa a estar sujeito aos mecanismos da justiça divina. E por que isso acontece? Porque Deus, Criador de todos, não avalia apenas o ato de um na circunstância, ele avalia o comportamento de todos. Então, se naquela minha agressão com a minha esposa, logo pela manhã, ela me agride e eu respondo, enquanto nós estivermos nos atracando fisicamente ou mentalmente, Deus está, entre aspas, figurativamente, lá com o seu caderninho anotando o comportamento de cada um. E enquanto não cessar aquele comportamento de agressão naquela relação, Deus ainda não faz o seu juízo de valor. Ele não vai valorar, então. Enquanto houver a continuidade da situação conflituosa, Deus não faz a avaliação. E nós estamos apenas adiando. Porque o conceito de justiça não é dado por nós. O conceito de justiça é dado por Deus. E ele está expresso também aqui no Livro dos Espíritos, questão 875. Como se pode definir a justiça? Como se pode definir a justiça? Deus é justo. Como se pode definir a justiça? Resposta: a justiça consiste no respeito ao direito de cada um. A justiça consiste no respeito ao direito de cada um. Senhor presidente, meu tempo acabou. Tenho 5 minutos para concluir? Obrigado. A justiça consiste no respeito ao direito de cada um. Livro dos Espíritos. Conceito de justiça, questão 875. Pois bem, continuemos perguntando: o que define qual é o direito de cada um? Assumir que respeitar o direito de cada um é justiça, é fácil para nós, não é? Todo mundo entende. Alguém discorda desse conceito? Não dá para discordar. Agora eu pergunto, o que define o que é o direito de cada um? Era a pergunta seguinte, Allan Kardec, na sua curiosidade, não ia deixar passar. E ele faz a pergunta, 876. Qual é a base da justiça fundada sobre a lei natural? Ou seja, o que define o que é o direito de cada um? Resposta: o Cristo vô-la deu. Desejai para o outro o que quereis para vós mesmo. Então, o que define qual é o direito de cada um? Na nossa circunstância, seu nome? Seu Manuel, me permita tomá-lo por exemplo. Na minha discussão agora, neste momento, com o seu Manuel, vamos imaginar que eu discuti com ele. Eu quero ser um homem justo. Eu me lembro da questão do Livro dos Espíritos. Ser justo é respeitar o direito do outro. Muito bem, o seu Manuel é o meu outro nesta relação, neste instante. Como seria minha esposa, como seria meu patrão, o homem do trânsito ou quem quer que seja. Aí eu pergunto, eu tenho que respeitar o direito dele para ser justo. E quando eu falo em justiça, eu não estou falando de vítima, não estou falando de agressor, porque todos nós temos que respeitar o direito do outro. Então eu lhe pergunto, qual é o direito do seu Manuel? É aquilo que eu quero para mim. Então o que eu, Allan, quero para mim? Eu quero paz, eu quero tranquilidade, eu quero consciência tranquila. É isso que eu quero para mim. E gostaria de quebra que meus filhos fossem felizes também, como eu. Isso eu quero para mim. Eu quero ser justo, eu tenho que oferecer para o seu Manuel. Eu quero paz, eu quero tranquilidade, eu quero bem-estar. Eu posso, então, xingá-lo? Eu posso roubar o patrimônio dele? Eu posso desferir vinganças contra ele? De quebra,
E agora encerro mesmo. Naquele exemplo que a gente colocou lá atrás, eu não disse que ele poderia, naquele juízo de valor dele, agir de acordo com as circunstâncias, me agredir e tudo mais? É certo o que ele fez? É certo o que ele fez? Não é. Ele veio aqui e fez uma violência contra mim. Ele não respeitou o primeiro mandamento, amar o próximo como a si mesmo. Ele errou, não errou? Eu quero ser justo com ele. Quero ser justo com ele. Ele errou. Eu vou lá e eu quero ser justo com ele. Eu tenho que respeitar o direito dele. E o direito dele é o que eu quero para mim. Eu quero ter o direito de errar. Quem aqui não quer ter o direito de errar? Quem aqui nunca aprendeu com erro? Na escola, na faculdade, no dia a dia, no trabalho. Quem nunca aprendeu com erro? Porque se é assim que a gente aprende, não só no acerto, também no erro. Eu quero ter o direito de errar. Assim como eu quero ter o direito de, se um dia eu falar alguma coisa errada, alguém me apontar e eu poder reparar. Então eu errei, naquele momento alguém me apontou o erro e eu aprendi. Então eu quero ter o direito de errar. Então, para ser justo com o meu agressor, eu tenho que respeitar o direito que ele tem de errar. Por isso eu não posso resistir ao mal que ele quis me fazer. Boa noite a todos. Muito obrigado pela atenção, pela participação. Que seja refletido.